Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus, que você tenha um dia de graça e um dia de paz. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo 1, vamos ler o 1, o versículo 2, o versículo 1, versículo 23 ao 25 e o versículo 40. O versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, segui o amor, mas procurai com zelo os dons espirituais e principalmente o dom de profetizar. O versículo 23 diz assim: portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido e por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. E o versículo de número 40 diz assim: mas faça-se tudo com decência e ordem. Então, o apóstolo está começando o seu capítulo 14 de Coríntios, de 1 Coríntios, dizendo assim: eu falei com vocês sobre o amor, sobre o caminho da excelência, um caminho excelente. E agora que vocês entendem este caminho, eu vou dizer a vocês que é necessário continuar buscando os dons espirituais, mesmo vivendo em amor, vivendo em harmonia, vivendo amando-se mutuamente os irmãos, mas é necessário buscar então os dons espirituais. Por quê? Depois que Jesus foi recebido no céu, o responsável pela boa conduta da igreja na terra é o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que governa a igreja. Então o apóstolo estava explicando isso. Vocês precisam estar obedecendo às regras deste bom governo, que é o Espírito Santo de Deus sobre vocês. E se vocês buscarem conhecê-lo, buscar os seus dons, vocês farão aquilo que agrada a Deus, até mesmo porque ele terá um papel efetivo na vida de vocês. E o apóstolo Paulo diz que os dons são muito necessários, E ele ensina isso, que devemos buscar e termos sabedoria para usá-los. Então ele traz dois desses dons aí, que é o de falar em línguas e o de profecia. E ele diz: o mais importante entre os dois é a profecia. E ele explica: você falando em línguas, você edifica a si mesmo. Para edificar a si mesmo, você não precisa criar alvoroço. Você pode orar em silêncio ou baixinho, e nisso você vai edificando. Porque quando a voz se torna audível, ela precisa ter interpretação. E o dom de língua é um mistério que você fala com Deus. Você ora em espírito e fala com Deus em espírito. Mas o teu entendimento não sabe o que você está falando, porque é mistério teu, do teu espírito para com Deus. É uma exaltação, uma adoração de espírito para espírito. Então, o intelecto humano não penetra neste momento aí. Você está edificando a si mesmo. Porém, o dom de profecia é alguém falando em língua e outro interpretando ali, trazendo uma mensagem profética para a igreja, ou a mesma pessoa fazendo isso, ou não falando em língua, mas entregando uma profecia, que não necessariamente tem que se falar em língua, a pessoa pode estar falando em espírito e ninguém sabe, mas ela já traz a revelação.
Esse sim, esse traz entendimento para o povo e edifica a igreja. Apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, Deus não é Deus de alvoroço. Deus não é Deus que vai criar confusão entre vocês. Então, é necessário que vocês entendam isso, como proceder diante de Deus, já que o teu culto é a Deus. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje é Entendendo Sons e Vozes. Você que assiste futebol já viu uma torcida, mesmo torcendo para o mesmo time, não é a torcida adversária, eles brigando entre si, espancando-se mutuamente. E a polícia tem que intervir, porque a confusão se torna uma confusão grande ali, um alvoroço grande. E o apóstolo Paulo evita isso para dentro da igreja. O apóstolo Paulo também menciona o som dos instrumentos. Cada som tem a sua função, mas tocado em desarmonia, ninguém entende nada e vão amaldiçoar aquele som. Mas se tocado em harmonia, traz paz, traz entendimento, né? A sinfonia ajuda o espírito, a alma e o corpo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não pode haver desarmonia nos instrumentos, assim também não pode haver desarmonia na igreja. Quando vocês estiver orando na sua casa, sozinho dentro do quarto, fale em língua se você quiser, fale alto se você quiser, porque ali está só você. Mas quando vocês reunirem coletivamente, quando essa reunião for coletiva, vocês precisam, quando for um ajuntamento, vocês precisam de entender que o importante ali é a ordem e a decência. Então, se a pessoa tem salmo, fale o salmo. Se a pessoa tem uma palavra de edificação, dê a palavra de edificação. Se a pessoa tem um testemunho, dê o testemunho. Mas tem que haver ordem e decência nessa casa. Mesmo que haja mais de uma profecia de Deus, um fale após o outro para que haja organização. É duro mexer com pessoa desorganizada e é duro fazer parte de uma organização desorganizada, mesmo que se chame organização, se ela for alvoroceira, né? Se ela for conturbada, se ela for cheia de problemas, de confusões, será difícil conviver ali. E hoje nós temos muitas igrejas que não entendem a Bíblia, que não seguem a Bíblia e que não estudam a Bíblia. Pastores fazem reuniões aí de qualquer maneira, fazem cultos de qualquer maneira, e ali muitos gritam, muitos dançam, e isso traz escândalo para o mundo. E o apóstolo Paulo diz, entrando num alvoroço desse, onde todo mundo fala língua, entrando o incrédulo, ele não chamará vocês de loucos? Não vão dizer que vocês estão com loucura aí dentro? Então, se vocês forem organizados, com tudo como eu estou mandando a vocês que façam, estou dizendo a vocês para fazer organizadamente, quando entrar um incrédulo ou aquele que não entende nada, ele vai perceber que há organização. E havendo profecia, essas profecias podem estar falando até mesmo dos desejos do coração dele. Então, ele irá dizer, ó, Deus está neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. E o apóstolo Paulo dizia, então, esse incrédulo, até ele mesmo, irá dar glória a Deus, porque vocês estão fazendo conforme a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo diz, as mulheres devem profetizar sim, na igreja, podem falar em línguas, mas elas têm que continuar na postura submissa, né? Para não criar alvoroço, para não criar problema. E hoje em dia, porque nós somos desorganizados, os problemas estão por todas as partes. Você vai num culto que você não quer voltar mais nele, porque o instrumento está muito alto. Eu mesmo fui à igreja que toca um instrumento tão alto que meus ouvidos, minha cabeça doía. Eu disse, eu não vou voltar lá, porque esse pessoal aí, cada um quer tocar mais alto do que o outro. E até mesmo nas vozes, cada um grita mais do que o outro. Meus irmãos, isto não é sinal da presença de Deus, né? Deus é aquele que fala com estrondos, mas ele fala muito mais no silêncio, né? Ele fala muito mais com a sua voz macia. Deus não precisa gritar para dizer que ele é Deus. Ele é Deus sem gritar. Ele é Deus mesmo calado. Ele continua sendo Deus. Então nós precisamos aprender esses bons modos, né? Esses bons costumes, para quando alguém vir nos visitar, ele sabe que Deus é que está presente, Deus está sendo cultuado ali.
E aquelas vozes que estão sendo ditas ali são todas entendíveis para a honra e glória de Deus. Então, a ordem e a decência nos cultos é exigida. E a ordem e a decência é exigida em qualquer lugar que se reúne pessoas. Por exemplo, você vai à igreja hoje, você vê homens de bonés, homens vestidos de qualquer forma, mulheres vestidas de qualquer forma, ou desvestidas, né? Quase nuas, mas você não vê isso numa corte, num julgamento aqui nos Estados Unidos da América. Se o sujeito tiver com óculos escuros, ele é obrigado a tirar. Se tiver com boné ou com chapéu, ele é obrigado a tirar. Não entra de bermuda, não entra desse jeito, não entra daquele. Na corte dos homens, há obediência, mas na presença de Deus, o alvoroço tem sido grande, a desobediência tem sido grande, e cada um faz qualquer coisa para dizer que está glorificando a Deus, mas não está. Deus não está presente nisso, muito pelo contrário. Tudo que houver confusão, que houver esse alvoroço, mesmo que pareça ser de Deus, não é, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mudou a sua palavra. Deus, ele quer que nós sejamos inteligentes e entendamos o porquê que estamos cultuando a ele de forma coletiva. Tem pessoas que dão glória a Deus em momentos que não é para dizer glória a Deus. Tem pessoas que dizem misericórdia em momentos que não é para dizer misericórdia. Tem algumas igrejas que a gente vai escutar alguém dizer aleluia a Deus, que é uma frase totalmente inadequada para se dizer, porque aleluia já quer dizer Deus seja louvado. Então, não precisava se tornar repetição, né? E as pessoas fazem isso por não terem conhecimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo falou, se vocês reunirem, faça essa reunião, unam-se para louvar e engrandecer o nome do Senhor e para que a igreja seja edificada. E se tem uma palavra que traz exortação, alegria, gozo, né? Para a igreja, edificação são as profecias, mas dadas por Deus e obedecidas por Deus. Então guarde esta palavra do Senhor, entendendo os sons e suas vozes, para que todos saiam da igreja edificados no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.